Oi, oi! Começando aqui nossa segunda live do mês de agosto, mês do nutricionista. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que já fizemos uma live no início do ano, na Páscoa, sobre chocolate. E hoje estamos aqui de volta para falar um pouquinho para você sobre esse nosso trabalho que está começando de nutrição quântica. E trazer então a importância desse autocuidado. Esperamos que vocês venham a gostar da live de hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Kellen Dutra Zambuja, sou nutricionista, sou graduada pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atuo aqui em Santa Cruz já e na região há mais de 13 anos. Nessa pandemia tudo mudou, então eu acabei saindo dos 5 consultórios que eu atuava na época, me desvencilhei de todas as clínicas e passei então a me reinventar nesse modo online e é, e aí também passei a reestruturar, né, o modo de atendimento. Hoje eu trabalho mais com o personal nutrition, que é o atendimento personalizado a domicílio, onde eu consigo fazer um trabalho incrível, de voltado, então assim, muito mais personalizado, bem na realidade do cliente. Consigo verificar pontos familiares, questão de estocagem de alimentos na geladeira, estocagem de alimentos é, nos armários, né? Alguns eu já fiz o acompanhamento em loja de produtos naturais e também no mercado, né? E aí a gente consegue ir estruturando melhor esse dia a dia e fazendo então que a pessoa consiga é, se colocar de uma forma mais inteira, né? Consiga compreender todos os processos, consiga entender quais são os pontos que são interessantes aí para nós estarmos ajustando. E, e é um processo muito lindo de autocuidado, de cura, e eu espero que possamos então hoje contribuir aí com algumas informações desse trabalho todo que eu venho fazendo, dessa expertise toda aí, que eu venho então ao longo desses 13 anos colocando em prática e somando conhecimentos e compreendendo os processos todos então. Começando agora às 14 horas, vou aguardar mais um pouquinho para que a Adriana possa entrar e, e que possamos então, deixa eu ver se ela já está aqui, e que possamos então dar início à conversa de hoje. Vou chamar a Adriana aqui, vamos ver. E ela já entrou. Nosso bate-papo de hoje de tarde, falando de nutrição quântica. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ela entra aí. Olá, Oi! olá. Bem-vinda! Coisa boa te ter por aqui, minha querida amiga. Igualmente, né? Esse mês que é tão importante, né? O mês do nutricionista. Bastante, Então, bastante. resolvi convidar aí alguns amigos muito especiais da minha caminhada, da minha jornada, para me acompanharem que me acompanham ao longo desses 13 anos. Aí tu está comigo desde 2019, né? Ó, a Kelly entrou também. E então gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti para nós, para o pessoal possa ir te conhecendo. Algumas pessoas virão a nossa live apenas mais tarde, né? Mas aí nós deixamos aí esse registro, esse carinho para todos conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e poderem também repensar suas escolhas alimentares, suas escolhas na vida, né? Com certeza. Bom, então meu nome é Adriana, né? Eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta, mas faz um tempo que eu não atuo na área e me descobri muito nesse mundo, né, da física quântica, das terapias holísticas e isso tomou conta assim da minha vida, mudou muito a minha forma de pensar, minha forma de viver e me fez repensar muitas coisas na minha vida. E hoje eu sou grata porque eu me vejo muito mais completa. Não que eu não ame a profissão de fisioterapia, porque sempre o intuito foi ajudar pessoas, e eu vejo isso, né? A físio é
profissão que reabilita, que traz a pessoa muitas vezes a reaprender, a caminhar, a viver novamente, né, ter qualidade de vida. E as terapias também me ajudaram, mas só que me trouxeram um complemento maior, porque o ajudar, né, vem muito da pessoa querer também e da gente, como um todo, tanto a mim quanto o outro, se conhecer, né? E esse é um dos objetivos deste projeto que eu e a Kelly estamos fazendo juntas, né, sobre emagrecimento, porque a gente vê muito assim histórias de pessoas que começam a fazer dietas, e dietas malucas, ou dietas de moda, né, que às vezes se adaptam ou não se adaptam, né, a gente não pode criticar porque muita gente se dá bem, outras não, ou tem aquele objetivo alcançado e dá com pouco, eu emagreci meus 8 quilos, e depois dali para frente começa gradualmente a recuperar esses 8 até mais um pouco. Por quê, né? A gente observou, eu e a Kelly juntas, que porque muitas vezes a pessoa não se conhece. Muitas vezes não sabe por que vai lá e come aquele alimento, né? Tá ali se acariciando num momento difícil, porque a comida tem isso, né, Kelly? A Kelly pode nos explicar melhor, né? Depois, mas hoje eu venho com a Kelly justamente para nós apresentarmos no nosso projeto, falar um pouco, né, desse projeto muito legal e muito lindo que a gente quer fazer, que já estamos fazendo, né? E então, da minha parte, assim, eu sou nas terapias holísticas, eu trabalho muito com a física quântica, minhas terapias, né? A maioria das terapias são quânticas, né? Para quem entende um pouquinho assim, que é aquilo que pode realizar à distância, né? Então, eu trabalho muito com o Reiki, que ajuda muito, principalmente nos processos de ansiedade, de reabilitação emocional, de muitas outras coisas, né? Trabalho com Theta Healing também, que vai mais a fundo na questão das crenças, dos problemas que muitas vezes a gente carrega, mas não sabe por quê, daqueles bloqueios que a gente traz na vida de muitas coisas, né? Até o emagrecimento é um deles. Porque teve problemas com a mãe lá atrás, teve problemas, né? Que muitas coisas de relação alimentar, né? Ocorreram no processo da vida, né? E trabalho com também a mesa quântica estelar, que é um outro objetivo, né? Oh, Funciona bastante também. E que ela trabalha de uma forma diferente. Ela capta as energias negativas que estão na volta, né? E que bloqueiam a prosperidade, bloqueiam muitas coisas na vida, né? Saúde, né? Vários processos. Então ela identifica isso, transmuta para que a pessoa vá tendo mudanças ao longo do tempo, assim, né? Então essas são ao longo do tempo, né? Nós fizemos a minha em abril e agora já passou, né? Na verdade, fechou o final de julho, já está na época de refazer e quanta coisa diferente, né? Quanta evolução, assim, quantos processos eu observo que modificaram, né? Então é bem interessante. E é um processo energético, fluídico, que propriamente a gente não se envolve, né? O cliente vai recebendo de gota a gotas aquelas alterações, digamos assim, né? É sim, sutil, vai indo aos pouquinhos no processo, né? E o processo, qualquer processo, né? Possa ser, dizem um salto quântico, né? Possa ser de uma hora para outra, assim, bah, acordou de um jeito, agora é outra pessoa, né? Mas também possa ser gradual, que é do ir se conhecendo, né? E tá tudo bem. porque às vezes tu tem muitos bloqueios que às vezes tu não sabe e aquilo te tranca, então tu vai aos poucos, porque as mudanças, todo mundo que tá nesse meio, assim, ou que já faz tratamento nesse meio, sabe que enquanto tu não muda por dentro, nada na tua vida muda por fora. E o teu mudar por dentro é mudar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, e para isso tu precisa te conhecer. Porque muitas Sim. vezes a gente tem atitudes como eu vou dizer assim, são atitudes que tu não sabe por que tu tem, ou porque tu é explosivo, ou porque. Então, né, não tem muito a ver com isso, assim, no eu, no se conhecer. Isso é muito importante. O,
porque a nossa ideia, né, a Adriana e eu nos conhecemos em Porto Alegre, numa das clínicas que nós trabalhávamos na capital, e logo depois veio a pandemia e acabamos tendo que repensar as nossas escolhas e muitas daquelas que nós atuávamos, muitas das atividades em que nos envolvíamos não nos representava. Nós estávamos lá com muita garra, com muita força. A Diana, né, fez essa transição de carreira. Todo o conhecimento que ela tem de físio contribui imensamente para todos os outros cursos, todas as outras especializações, como o Reiki, agora já é mestre, né? Sim. Então é sempre um processo, como a Adriana está dizendo, né? E aí, lá pelas tantas, a, a Adri resolveu fazer o acompanhamento nutricional comigo, né? Online apenas, e de 3 meses, então toda semana nós estávamos juntas, foi monitorado na realidade dela, para que ela pudesse realmente, assim, qualificar o dia a dia dela, na realidade dela, não uma dieta imposta, ou tu tem que, agora tu faz não sei o que, né? Então, por mais que exista uma metodologia por trás desse trabalho, toda uma pesquisa científica, é muito pessoal, é muito individual. Então, há um protocolo que nós vamos oferecer também no nosso curso juntas, né, na nossa atuação juntas, do que consideramos alimentos saudáveis, alimentos vitais, alimentos que diminuem a nossa imunidade, que diminuem a nossa saúde e que interferem em toda essa questão energética e, portanto, mental, emocional, mas sempre é único, porque por mais que eu tenha acordado com a Adriana que naquela semana ela ia então fazer uma desintoxicação de tal nutriente, de tal componente, daqui a pouco naquela semana surgiu uma visita, surgiu uma situação e acabou consumindo aqueles alimentos que era para tirar, e aí a gente tem que reprogramar, né? Porque é da vida, a vida não para para que a gente se cuida. A pandemia nos parou de certa forma, mas está todo mundo se reinventando, né? E aí por isso essa proposta, né, de reinventar-se. E é um desafio, como tu falaste, tem que querer, né? E nós não sabemos as nossas forças, né? Porque nós perdemos isso lá na infância, nos foi retirado, né? Ontem falei na live com a Kelinha, quanto o despreparo social, né? Nossos pais também já fragilizados, não sabiam, né? Como lidar com essa criança diferente, né? Primeiro vem um menino, depois vem uma menina, como cada um é único enfim. E aí nós nos desconectamos, parece que tiraram o cabo de conexão e aí e não sabe onde é que coloca, né? Então a gente leva uma vida inteira procurando esse cabo para se reconectar consigo mesmo. E aí, como a Adri falou, né? Às vezes tem problemas com a mãe, com o pai, e de uma separação, uma perda de um avô, e isso possa trazer transtornos emocionais e comportamentais de alimentação, como a gente tem hoje casos de bulimia, anorexia, que a gente estuda por essas vertentes também, né? Os traumas que a gente passou. E muito da epigenética, né, Adri? Que é como aquela família se alimenta, e aí tu acaba replicando aquilo, porque é a experiência que tu tem, é o que te é oferecido ali, né? Às vezes se modifica a alimentação da família em função de uma criança que adoece, então aquela criança não pode mais consumir aquele alimento, e aí toda a família modifica, né? Mas no mais do amadurecimento mesmo, de entender o que eu quero manter na minha vida, o que eu não quero, né? É muito E aí só Pode falar. pode falar. Não, não, não. Eu Depois quero eu colocar vou entrar assim que esse projeto surgiu, né? Como a Kellen falou, eu comecei a fazer com ela um acompanhamento. Eu já sabia que a Kellen tinha uma outra linha. E claro, eu já vim, a Kellen não foi a primeira nutricionista que eu tive, né? Mas eu queria uma coisa diferente, porque aquela coisa da dieta que tu recebe ali, até comentei com a Kellen, eu não consigo mais ver ovo mexido, né? Então, que tipo, o de manhã o ovo no mexido. início, vamos explicar. É, Quando tu veio da outra Nutri. quando eu vim da outra Nutri, né? Então, eu ficava naquela situação ali. E aí tu faz, como eu falei no início, né? Aquela dieta ali, rigorosa, de só come isso, aquilo e outro. Chega uma hora que tu não aguenta mais ver aquilo ali, né? E com a Kelly foi diferente. E por isso, e a gente trocou muita ideia, a gente conversou bastante, e que é tanto que chegamos, né, a realizar esse projeto.
porque foi diferente. Me despertou outros caminhos, outros gostares, né? Hoje eu como coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comer. E é muito engraçado, porque foi aos poucos, né? E a Kelly disse para mim assim, Adri, quem sabe vamos tirar o glúten e os laticínios. E aí vem a história da crença que a gente é apegado. Pô, quem não gosta de um pãozinho, um cacetinho, né? E pode ser que tenha gente que não goste, mas a maioria das pessoas adora. Eu até hoje gosto, mas hoje eu já vejo assim que já tá na minha crença, porque quando tu dá aquela escapadela de que vou comer um pãozinho, e uma coisa que a Kelly me falava e eu não acreditava, o gosto não é mais o mesmo. Mas aí onde pega naquela coisa porque eu sempre cresci comendo pão. A minha mãe, até hoje, ela come pão todos os dias. Ela ama. Ela pode deixar de comer qualquer outra coisa e come pão. Então, eu já tenho uma referência familiar do pão, né? E eu parei. E as memórias também, né? Sim, Quem as trazia, memórias. que situação era, né? Na minha época, né? Não sei se é de todo mundo, mas que existia um pão de quarto, que nós ia na padaria. E eu lembro que a Aqui se minha... chama penca, de quebrar, né? Não, o pão inteiro. Era assim, um pão de quarto, tinha o pão de meio, que era um pãozão grandão, e o pão de quarto de quilo, que era inteiro, assim. E eu me lembro que nós íamos buscar isso na padaria, eu, minhas primas, coisa e tal. E a minha avó sempre dizia, né, e a coisa mais gostosa era quando pegava aquele pão quentinho e ia beliscando ele até chegar em casa. E a minha avó, Chegava sem pão. e a minha avó dizia para nós assim, a moça que come o bico do pão não casa, né? Então, a gente vinha trazendo crenças, né? Então pode ver como são criadas crenças. Aí ninguém comia o bico do pão, né? Louca para beliscar aquele pão. Mas enfim, o pão é uma coisa que tem muita memória familiar, muita memória afetiva da família. Eu estou falando por mim, né? Mas assim, de sentar e visitar a avó, e no café da tarde ter pão com vários outros complementos, né? Aquela coisa, Bolos também, né? né? Que é bom, gente, claro que é bom, né? Mas às vezes não Bolos, não, eu falei de bolos também. Às vezes não é o pão, tem mas são os também, os bolos, né? bolos. Também feitos com essas farinhas, né? E aí, quando a Kelly disse pra mim assim, não, quem sabe tira então, o glúten, os laticínios. Gente, pelo amor de Deus, eu disse, a Kelly é louca, ela quer me matar. E trazem processo inflamatório, trazem vários, né? E há vários outros problemas para o organismo, né? E eu sai, Kelly, vamos devagar. Vamos devagar, então Eu vamos no adoro glúten, que é mais queijo. fácil. Vamos no glúten, que é mais fácil, porque assim, eu sou intolerante à lactose. Então, eu consumia, né? Eu consumo de vez em quando. Não vou dizer pra vocês, ai, que larguei tudo. Não larguei, porque eu não sou hipócrita, né, gente? Eu sou humana e as coisas a gente sabe que é aos poucos. Mas pelo que eu consumia antes e o que eu consumo hoje é muito, olha, muito menos de metade, assim. E A frequência também, né? muito pouca, né? Às vezes dá vontade de uma pizzazinha ali que eu faço. Às vezes eu faço até uma pizza de tapioca para não ficar tão pesado, farinha com, né, com laticínios, mas enfim. Eu diminui bastante, mas eu disse pra Kelly, de início eu não vou conseguir tirar tudo. E a Kelly, não, vamos aos poucos, né? E vamos tirando aos pouquinhos. Vai no teu tempo. E, gente, não é fácil. Dieta não é fácil. Não existe receita milagrosa de uma dieta que tu vai emagrecer assim, sem esforço, sem dedicação. Então, por isso o autoconhecimento, né? Por isso o estar presente, também como a Kelly sempre fala, né? O estar presente na hora de comer. Isso está me fazendo bem? Eu estou gostando disso? Eu vou gastar o meu tempo comendo uma coisa que eu gosto mesmo disso, né? Então tem várias coisas que são gostosas, mas vale a pena. E hoje eu vejo assim no meu corpo, né? Claro, não tá 100%, mas eu já vejo muitas respostas, né? A celulite é uma coisa assim que diminuiu horrores. E a minha amiga que é terapeuta, que é fisioterapeuta dermato, né? A Verônica, ela faz
atendimentos comigo, né, de drenagem, coisa e tal, e ela mesma já disse, diminuiu bastante, né? Então, quer dizer, Que são as mágicas, que são as recompensas que vêm, né? Então, assim, foi uma vida inteira, 30, 40 anos sofrendo dentro de um corpo que não nos representava. 30, 40 anos triste por olhar, botar um biquíni, ir pra praia e aquela celulite gritando ali, te machucando. Por que o meu corpo é assim? Por que a fulana não é? E aí, em 2018, eu disse, chega de passar mal, chega dessas questões, assim, que me atrasavam, entende? Porque é muito abrangente o efeito do glúten e do laticínio no nosso organismo. E aí, em 2018, na virada do ano, eu disse, chega, vou fazer um teste, vou ficar 21 dias sem comer nenhum dos dois. Leva uma certa necessidade de organização, que tu terias que ter outros produtos em casa, como a Adri disse, né? Leva tempo, tem que se programar, vai fazer a tapioca, não é só ligar e pedir a pizza, né? Ou ter o disco pronto lá na tua casa, porque é tudo fresco, alimento vital, alimento que é preparado na hora, né? E fiz 21 dias. E no 21º dia, 23º, era verão, eu tava deitada na beira da piscina, tirei uma foto, assim. Se eu não fosse nutricionista, se eu não soubesse que eu estava passando nesse processo, eu ia me olhar e achar que eu estava doente. Ou se eu não estivesse segura disso, alguém me olhasse e dizer, nossa, o que aconteceu contigo? Tá doente? Tá com câncer? O que houve? Né? Porque realmente eu sequei, gente. Eu desinflamei, assim, né? Aí fiquei mais envelhecida. Até hoje eu tenho ruguinhas que antes eu estava sempre esticada, né, gente? Então agora eu vou fazer 40 anos e elas pegaram. Posso ser que depois com o tempo eu faça uns botox aí, alguma coisa. Um lifting. Mas por enquanto estou indo nessa questão mais natural também, de fazer automassagem, né? De fazer exercícios diários, né? Mas enfim, que tudo isso é autocuidado, porque daí a gente vence numa etapa da vida. Ok, venci o peso, né? Desinflamei, desinchei, não tem mais celulite como era antes, ainda tem, mas enfim, muito menos. Hoje fui na massagista, na massoterapeuta, e ela disse que realmente, né? Porque também estou mais um ano parado, né, gente? Então nós ficamos mais paradas nesse ano, assim, mais sentados, mais sedentários, né? Então também tem esse processo. E aí, quando eu sugiro isso para o cliente, cara, só 21 dias. Vamos testar. Se der certo 21 dias, a gente continua. E mesmo assim, tem pessoas que não conseguem aderir e tá tudo certo, né? O tratamento, o acompanhamento. Eu tentei meus primeiros 21 e não deu. Deu na segunda vez que eu consegui fazer os 21 certinho mesmo, Sim. né? E aí coloca aquela roupa branca e se sente lindíssima e super segura, né? Como foi no teu aniversário. Né? Com certeza. Então, e a gente é um processo de adaptação, né? de persistência, né? Modifica o hábito, deu certo, agora o que tu vai manter, agora o que tu ainda precisa ajustar. Então, é um passo a passo. E contínuo, né? Então, assim, desde 2018 até agora, 2021, que nós estamos, não sei em que época essas pessoas vão assistir esse vídeo, pode ser que daqui a 10 anos as pessoas ainda estejam assistindo a nossa live, né? Depois vai pro YouTube. Nunca mais eu engordei, gente. Nunca mais eu voltei a ter 53, 54, 57, 59 quilos. O máximo que eu cheguei, que era na época do colégio, isso 20 anos atrás, eu cheguei a 62. Uma época que a nossa empregada aqui em casa fazia 2 formas de bolo de chocolate e deixava o final de semana pra gente comer, né? Então, mas é a escolha, que nem a Adri disse. Então, vai fazer um bolo agora, vai ressignificar esse bolo, né? A Adri, gente, se descobriu uma baita de uma cozinheira, uma baita de uma criativa na cozinha, assim, incrível. Pena que ela mora em Porto Alegre, eu ainda moro aqui em Santa Cruz do Sul, porque às vezes eu digo, amiga, eu quero ir aí provar isso que tu tá fazendo, né? Inclusive, testei receita, não ficou bom, e eu quero provar dela, quando for para Porto Alegre encontrar ela, quero provar o que ela tem produzido. E se descobriu com novas habilidades. Então, assim, muitas vezes o problema, uma questão que se apresenta para nós é a chance de daqui a pouco virar um gastrônomo, virar, né, produzir alimentos e fazer renda disso. Então, tem tantas coisas que podem desabrochar, né, desse autoconhecimento que é incrível. E sempre vamos ter resistência nesse processo, porque, querendo ou não, estávamos acostumados àquela rotina. Então, para ter um novo, é necessário uma nova realidade, um novo pensar, um novo agir. E sair dessa. Eu vejo muito por mim, assim, Adri, todas as
os meus processos de busca e de catarse e o medo, né, que sempre nos acompanha. Então, um dos processos que a gente faz no acompanhamento é induzir a pessoa a se visualizar. Qual é a meta? Se ela já teve aquele peso alguma vez, para sair da utopia também, daqui a pouco quer ter. Ah, eu quero que minhas pernas fiquem longas e finas. Cara, tu tem 1,50 m, as pernas não vão ficar longas assim, né? E, então, trazer para a realidade, mas fazer a pessoa visualizar, né? Hoje a gente entende muito isso nessa medicina da consciência e na pineal, todos os estudos que a gente faz, da importância de visualizar aquilo que tu quer, né? De materializar para o universo, quanticamente, aquilo que tu estás querendo, né? Então, o nosso trabalho, nossa busca de unir nutrição, que é nutrir a vida com ações diárias, constantes, de autocuidado, de autoamor, muito nutriente, frutas, verduras, castanhas, sementes e alimentos diferentes, muitas vezes, que vocês não estão consumindo, para acabar com aquela fome oculta que come um doce, daqui a pouco já quer um salgado, entra a parte quântica, que é o que eu já fazia, eu nem sabia que isso era, né, dessa forma, era intuito meu, do meu estilo de vida, de ser e viver, de integralidade, de ver o ser muito mais do que um pâncreas, porque está com diabetes, ou uma doença hepática, né, olhar só o fígado lá, né, doença renal, olhar só os rins. Não, eu sempre vi o indivíduo como um todo. E nessa minha metodologia, nesse modo de interagir, depois de estudar muito sobre o glúten, depois de estudar muito sobre os laticínios, os efeitos benéficos, negativos, os resultados dos indivíduos em consultório, é que nós montamos, então, nós criamos esse projeto, onde a Adri entrará com terapias alternativas, e aí agora ela vai falar um pouquinho, né, de todas essas terapias, que conseguem, então, compreender a crença e trabalhar pontualmente para facilitar esse processo, para que vocês não levem todo esse tempo de estudo, de aplicação, de autocuidado, que nós levamos aí ao longo de nossas vidas. Então, é um processo, é um projeto, é um processo, é uma jornada, como eu digo muito na nutrição, né? Uma jornada do viver bem nutrido, de uma nutrição organizada, em que nós facilitaremos, né? Essa nova caminhada de vocês, amparando, acompanhando, instruindo, trazendo, então, meios possíveis para que vocês também alcancem esse êxito conosco. E estimulando vocês, porque todo o processo, o terapeuta vê as existências do cliente, né? E aí tenta, não, mas peraí, se tu te frustrar, eu me frustro também, vamos pegar junto? Ah, então eu queria que tu falasse um pouquinho das terapias que nós vamos apresentar no projeto, né? Gentileza. Então, tá. Então, esse projeto vai entrar com a nutrição, né, com todo o apoio que a Kellen dá, e a Kellen também é super espiritualizada, então eu acho que assim vai ser, nós vamos, né, já estamos fazendo uma dupla bem complementar, assim, e então o que a gente vai começar, né, principalmente a autoestima, né, a gente tem que trabalhar muito a autoestima, trabalhar muito a ansiedade, né, porque tipo, resolvi emagrecer, pai, eu quero emagrecer em 2 dias, 8 quilos, eu quero emagrecer. Tudo tem o seu tempo, então saber entender, saber se valorizar, né? Porque não existe, eu acho que ferramenta melhor do que a autoestima. E a autoestima é o trabalhar o eu, o próprio potencial. E saber que pode, porque muitas vezes a pessoa acha que não vai conseguir emagrecer e realmente não consegue. Né? O porquê que pensa assim, como pensa assim. Né? Então a gente vai buscar lá dentro, né, de cada um uma maneira de o porquê, quais são os bloqueios, quais são os bloqueios da alimentação, o porquê que eu como demasiadamente, né? Então entender, buscar lá no eu o porquê, né, de não conseguir alcançar os objetivos, de não conseguir chegar no peso ideal e manter esse peso por uma vida toda, tá? Então, assim, a gente vai identificar a origem do problema, a gente vai trabalhar a autoestima, tá? Então, as técnicas, assim, então a gente vai trabalhar com, eu vou trabalhar com o Theta Healing, uma das minhas técnicas, o Theta Healing, a gente vai buscar lá o que é, qual a origem desses problemas. A gente vai trabalhar com a hipnoterapia, PNL, tá? Também para ajudar. Então, assim, tem também o EFT. Então, são técnicas que vai trabalhar o emocional. Aí tu vai perguntar, tá, mas são todas as técnicas? Pode ser que a gente não use todas as técnicas.
porque a Kelly pode se dar melhor com o EFT, eu posso me dar melhor com o Theta Healing, então isso também vai ser avaliado. Então, qual a melhor técnica para ti no momento? Ah, mas aí a Kelly prefere a hipnoterapia porque ela consegue melhor com a hipnoterapia. Às vezes a hipnose não funciona para uns e funciona para outros. Por quê? Porque tem gente que tem bloqueio. Ah, não vai entrar na minha mente. Né? Então, a gente vai no PNL. Né? A gente também tem... agora me fugiu a palavra que tu gosta bastante, decretos, né? Vamos trabalhar em cima de decretos. Né? A Kelly gosta muito de decretos também. Tô respondendo aqui, o pessoal estava falando do teu microfone, Tá mas ruim? eu penso que seja... Não, para mim tá ótimo. Daí agora ela acho que ela conseguiu ajustar lá, mas tá tudo certo. Tá mais pertinho aqui. É, então, assim, eu sou fã do EFT, né? Eu sou suspeita de falar do EFT. Eu já tentei trabalhar com TEFT, daí ele é muito mais complexo para minha mente, eu não consigo. Eu consigo conduzir o paciente muito mais fácil com um EFT, Emotional Freedom Technique, né? Técnica de liberação das emoções, das incrustadas, porque o que que a gente entende assim? A Adri também tem a acupuntura, né? Formação em acupuntura dentro da fisioterapia ou dentro dos cursos posteriores, Adri? Dentro da fisioterapia. Na verdade, o pós-graduação em acupuntura é separado da físio, né? Isso. Então, o que que acontece? A acupuntura é uma técnica muito mais difundida pelo mundo todo, né? Ai, coisa linda, a Carol falando aqui, ó. Sua linda, gratidão por Obrigada, estar aqui Carol. conosco. Quero ver o meu aí, Carol. A Carol é bem Carol é uma amiga certeira nas cartas, ela é bem certeira. A Carol é uma amiga linda nossa, que eu conheci através da Adri, e que é terapeuta também, psicóloga, acho que de formação, né? E ela coloca tarôs, e tá dizendo aqui que ela tinha visto uma transformação linda na vida da Adri. A Luísa também, né? Outra terapeuta amiga minha que tá aqui, te amo, Lu, obrigada por vir, né? A gente tá sempre tentando apoiar uma a outra. A Luísa já fiz terapias com ela, já pus cartas com a Luísa também. Então, a Lu já gosta com o TFT, ó. O EFT, gente, é uma técnica, assim como na acupuntura, mas para mim é muito mais simples, porque ela na acupuntura vai com agulhinha, então tem a resistência do cliente. Eu não faria com acupuntura, tá? E toca aquele ponto, pode ser nas mãos, nos pés, nas orelhas, por todo o corpo, né? Então dá o toquezinho da agulha, ela funciona naquele ponto em tensão e libera as energias. No TFT é mais complexo. Tu bate em alguns dedos específicos para aquela situação, daí tem uma cantiga e tem o soltar para o universo, tem algumas coisas assim. O EFT, nós vamos bater nesse ponto do karatê aqui, fazer algum decreto, né? Foi aí que começaram os decretos para mim, que eu comecei a aprender com um terapeuta. E aí vai liberando as emoções. Claro que a gente destrava todo o corpo, com as perguntas de intensidade, né, para o corpo do paciente. E destrava na hora, gente. É incrível como alivia, nós vamos percebendo na hora, assim, momentâneo. E eu gosto muito do TFT com meus clientes, a Adri já tem também a formação em TFT, né? E então nós teremos sessões separadas, né? Teremos dias na semana com a Nutri, outros dias com a Adriana, então podemos fazer lives com o grupo todo, né? Então, mas tem sessão especial. Daqui a pouco vão ter detalhes do acompanhamento que eu não vou saber, que a Adriana não saberá, né? Ou que nós, considerando oportuno, nós estaremos compartilhando para então melhor encontrar uma solução para esse cliente. Nós pensamos, a princípio, de início, fazer um grupo de emagrecimento para mulheres, né? Mas nada impede aí que os rapazes, os maridos, queiram também esse acompanhamento. Mas aí nós faremos um grupo separado, tá? E é de libertação mesmo, porque consegue, indo com a Adri nessa mentoria, né, nesse passo a passo, conduzindo no Theta Healing, que é incrível. Semana que vem, dia 13, eu acho, sexta-feira 13, eu estarei com a Mara Gráfica, uma amiga lá de Santa Catarina, que também vai vir especificamente falando do TFT, então a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo. Hoje a Ari está pincelando, né? Mas é uma técnica linda, né? Energética, tudo é energético, né? E aí vai lá no ponto, vai lá na terra, traz energia limpa, leva, vai. É incrível. E, Adri, a questão de quântico é isso, né? Num todo, é um indivíduo com um todo energético, além, né, das possibilidades
imagináveis no momento, entender que tudo é muito mais amplo, né, do que se esperava. Ó, os meus padeiros estão aí, ó, os Teichmann. Já provei os bolinhos, tudo ótimo ontem, os pãezinhos. Muito obrigada, pessoal, por estar aí prestigiando. Adri, então leva em consideração o antes, o agora e o depois, né? O quântico é isso, mas ao mesmo tempo, sem tempo, né? Não Na tem verdade, como. não tem tempo, né? O tempo nós que colocamos É agora, hoje, né? é o agora, nessa dimensão que a gente vive, porque presente, passado, futuro existem tudo ao mesmo tempo. E nós criamos a nossa realidade. Então, muitas vezes a gente está pensando, como eu falei, dei o exemplo aquela hora, eu não consigo emagrecer, eu não vou conseguir, porque não sei o quê, porque minha família toda é gorda, porque, não... Então quer dizer que tu já está mantrando Nunca vou aquilo. conseguir porque todo mundo é gordo na minha família, Então, todo mundo tipo, tá vendo. tu mantra aquilo ali e tu vai atrair aquilo ali, tu vai bloquear aquilo ali. Então é aquilo, é Enquanto que, trabalhar. na verdade, a gente explica que mantendo a realidade, né? Mantendo o padrão, mantendo os Claro, mesmos hábitos, copiando, que muitas vezes sim, é o que a gente faz, porque eu não sei o que eu gosto, então eu vou comer exatamente o que eles gostam. Ou eu não quero fazer, então recebe o alimento pronto, então acaba comendo aquilo que a família come, né? Mas aí, quando nós libertamos vocês de compreender que vocês podem fazer a escolha que quiserem, né? E começar a compreender que não precisa mais. A Adriana, quando começou comigo, com todo respeito à colega com que atendia ela antes, a Adriana pesava os alimentos, tinha toda uma outra metodologia, né? E quando veio para mim, eu disse, não, amiga, vamos aposentar essa balança que tu ganhou da tua Nutri, que nós vamos perceber o teu corpo, as reações do teu corpo, né? Uma nutrição mais comportamental, observar as reações, e aí quando a Adri reintroduzia ali um laticínio, que é o queijo, né, Adri, que tu mais gosta de todos, né? é, Percebia as alterações momentâneas, né? é. Não, e é bem aquilo, assim, hoje quando eu me escapo, às vezes, é bem aquilo, eu me acordo de manhã inchada, assim, os olheirão já estão inchados, o anel já nem mexe no dedo, que estava frouxinho ontem, né? E muito disso, assim, do estimular a fazer. Eu comecei a me estimular, eu nunca gostei de cozinha. E eu comecei a me estimular, eu comecei a procurar. E hoje, assim, ó, tem muita opção de receitas, tem misturas prontas no mercado, para quem não quero fazer misturas de farinhas. Então, tem misturas prontas. Hoje eu acabei de fazer um pão zero glúten, né? Ficou bem. Hoje saiu meio que ele cresceu demais e derramou na forma. Que o dia tá mais quente. Aquele dia tava mais frio, é. Mas então quer dizer assim, dá para fazer. Hoje não é mais difícil como era antigamente. Então na internet tem 500 mil receitas. Eu misturo farinhas, eu uso bastante farinha de arroz, polvilho, maisena. Então tem como fazer. Então não é difícil. E o engraçado é que isso foi me despertando e atrás. Então eu faço bolo de milho, que eu gosto muito, né? E sem Que eu nenhum tentei tipo, fazer, que ficou é, péssimo. sem nenhum tipo de trigo. E hoje eu ofereço, dou de presente e as pessoas adoram, né? E são pessoas acostumadas a comer com farinha de trigo. Então diz, mas não tem diferença nenhuma e fica até melhor. E realmente fica Exato. bem melhor. E Eu também a gosto mais. diminuição do teor de açúcar, né, Adri? Porque daí antes era açúcar normal, né, cristal, refinado, já usava mascavo, enfim. E aí se percebe que o paladar muda, como tu falaste, né? Aí volta a comer o pão, já não é mais aquela maravilha que era. É, Verônica, eu sei que tu comes o bolo de milho. Eu não comia. E, e aí tu começa a perceber que nem aquela quantidade toda de açúcar não significa mais, ou que então tu possas colocar uma fruta, né, bananas, caramelar até, mas enfim, colocar bananas ali, passas, damascos, ou a própria utilização de farinhas mais adocicadas, como as amêndoas, as castanhas, em que se tritura na hora, né, no momento de Sim. comer. Então, isso vai modificando. Porque o que acontece, assim, gente, só para ficar muito claro, nesse método nosso, não tem uma parte da quântica, em qualquer área, né, gente? Nutrição vai ter vários segmentos, na fisioterapia outros segmentos, enfim. Mas no nosso método, nós não utilizamos produtos. Então, nós não vamos sugerir que vocês comprem produto quântico de tal coisa, não. O que nós vamos trabalhar é
autoconhecimento, é a alquimia com que vocês têm dentro de casa. Então, muitos não sabem, mas a nossa alimentação praticamente é muito básica, ou era muito básica até pouco tempo atrás, quando ainda se consumia mais fritura, quando ainda se consumia mais refrigerante, né? Quando se consumia mais ainda panificados e menos verduras, porque também não faz muito tempo, 10, 15 anos para cá, que a gente tem mais essa política de 20, de repente, de comer mais verduras nas casas. Era aquela tradicional, dependendo da região, era arroz, batata, mais a outra batata, mais a outra massa, mais o feijão, mais a carne frita, né? Então hoje já se tem isso, vamos transformar, fazer uma carne mais grelhadinha, uma carne mais suave, né? E basicamente os alimentos que nós consumimos no dia a dia são ácidos, o sal, o café, o açúcar, as farinhas, as próprias carnes, os queijos, os derivados todos do leite, as bebidas alcoólicas, e o refrigerante que eu já tinha falado, né? O chocolate, dependendo, ele é mais ácido, as castanhas são mais ácidas, por mais que a gente sujeira, né? Porque elas têm, então, propriedades que o organismo não está acostumado a consumir. Mas tem outros que são mais básicos, mais alcalinos, e que aí a gente começa a reintroduzir também, através das verduras, através de algumas frutas que não eram habituais, os próprios temperos, né? E ainda assim, vamos, por exemplo, sugerir para um paciente que consuma alho, que seria mais alcalino, então, para diminuir um pouco do sal, por exemplo, e essa pessoa se descobre alérgica. Eu sou alérgica a alho, eu não posso comer, né? Então, tudo é muito único. Por mais que vocês venham para nós com uma fome imensa, assim, algumas dicas, algumas desmembrares, nós vamos fazer vocês reflexionarem, que vai modificar, que vai fazer você completamente diferente da jornada que vocês já fizeram aqui, que é super interessante, que é super importante, que capacitaram vocês, que trouxeram muitos conhecimentos, muito autocuidado já, mas agora a coisa é leve, né, Adri? O difícil é a desintoxicação, o difícil é a persistência, o difícil é preparar o alimento, a abstinência química, né? Porque aí aquele alimento que sempre aparecia, teu corpo pede. Mas o gostoso disso tudo é o bem-estar instantâneo, acordar no outro dia tá super drenada, como tu falaste, não tá com olheiras, o anel entrar e sair com facilidade. Mais disposição, porque aí não tem. O que acontece também com o glúten? Ele te deprime o sistema nervoso central, ele torna-se açúcar, é um amido. Então, quanto mais tu consome daquilo, mais tu quer, e isso torna viciante, e aí tu inventa de outras formas. Eu brinco hoje, né, de que tem tanta receita mirabolante que no tempo que eu comia, não existia pipoca com leite condensado, bolo com cobertura de Tem gente que faz eu não pipoca conheço. doce e ainda bota o leitinho em cima, né? Não, e outra coisa que é bem importante, assim, é sair do automático, né, gente? A gente está vivendo no automático. E o cérebro, ele não foi feito para pensar demais. Ele não quer gastar energia porque ele já gasta energia normalmente. Então, o que ele faz? Ele automatiza as coisas. E a gente não se toca. Um exemplo, quando tu começa a dirigir, tu tem que pensar em todas as coisas que tu precisa fazer. Tu precisa pisar na embreagem, tu precisa botar a marcha, né? Então, tu tem que primeiro aprender. Depois que o cérebro aprende, ele... Tá passando um somzinho aqui agora. Quando o cérebro aprende, ele automatiza e joga para o subconsciente. Então, tu tá dirigindo e tu não tá mais dando atenção naquilo. Tu tá fazendo automaticamente. E na vida da gente é isso. Automaticamente, chego cansada do trabalho, vou lá, abro um pacote, atiro dentro da água, boto qualquer coisa pronta ali, né? Que é a pior coisa que o Algo miojo. congelado, pura sódio. Congelado, entendeu? Facilita, mas se tiver uma nutrição organizada, como a Kelly gosta de fazer também, e que ela incentiva bastante, isso torna-se uma coisa mais saudável, né? E se a gente está no momento presente, como eu falei lá no início, tu vai pensar 2 vezes em abrir um pacote de miojo, né? A minha filha, ela tem 7 anos, e ela, mãe, eu quero comer um miojo. Eu disse, não, tu não vai comer miojo. porque ela vê pessoas comer, né? E nós comíamos na idade dela, porque ninguém nos dizia que aquilo não era mais adequado, né? Então, como educadora, tu vais instruir a tua menina para que ela não sofra adiante com o que tu tá sofrendo, que sofreu, né? Nesse processo. E o tempo do miojo é o tempo de uma massa normal, a massa sem de glúten. arroz, sem glúten, né? De a massa de tapioca, arroz, de quinoa.
A massa de arroz, ela demora um pouquinho mais, mas ela fica igual depois, né? Então, dou massa de arroz para ela. E vai no mesmo, entendeu? Vai se adaptando, vai fazer uma birra, né? Porque tem a resistência, mas depois É, é o que tem. né? Ela nunca comeu miojo, nunca dei miojo para ela, né? Ela come quando Ah, minha mãe tá. dá. É, a minha mãe que gosta do miojinho de vez em quando e dá para ela, né? E, então ela me pede. Eu disse, não, aqui tu não vai comer. E, então, quer dizer, são trocas. E daqui a um pouco tu já vai estar tão naquilo ali, começar a pensar, começar a estar presente naquele momento, tu vai ver que tu já não vai escolher mais o que te faz mal, e tu vai escolher o que te faz bem. Então é Isso. buscar dentro de si, né, a verdade, o que é bom, o que não é bom, Claro, né? claro que vai ter um apoio, né? Tem e-books de receitas em que eu Sim, entrego, né? Mas eu estimulo muito a intuição de vocês, muito a criatividade. A Adriana trouxe receitas incríveis que já vão para o próximo e-book, né? Com fotos, tem que ver as fotos que ela faz. Então, a pessoa se descobre amando viver aquilo, né? Se é, permitindo. Ela fazia fotos bem incrementadas, colocando capricho, colocando o melhor de si, né? Que é o que eu falava na live ontem. sim. Esteja no momento presente, seja o teu melhor ali, né? Porque Tu é tá, para ti isso. isso, e tu tá fazendo aquilo com amor. E quando tu faz uma coisa com amor, aquilo te nutre a tua alma, o teu eu com amor. E não existe vibração mais alta do que a frequência do amor. Então, no momento que tu tá botando amor naquilo ali que tu tá fazendo, porque tu tá querendo cuidar do teu corpo, porque tu tá querendo te nutrir de coisas boas, então só vai ter resultados bons. E no momento que tu botar uma coisa que já não tem uma energia tão boa, o teu corpo já não vai mais aceitar aquilo, né? Sim, sim. E então nós vamos indo dividindo, né, as sessões entre tema de casa, como eu gosto de dizer, né? Nós vamos adequando, vamos estruturando com o paciente ao longo, então, dessas 10, 12 semanas, e aí a gente tem que ver com cada um qual é o processo, né? E a cada sessão ir acompanhando o progresso. Então, assim, o que que tu fez, quanto tu te comprometeu, né? O que que tá fazendo sentido, o que que podemos ajustar. Então, inicialmente, vai ser um pouco mais resistente, um pouco mais difícil, mas nós sempre estaremos ali, né? Apoiando vocês como parceiras de jornada mesmo, né? Porque foram metodologias que nós fomos aplicando nas nossas vidas e que fizeram muito sentido e que agora a gente entrega para vocês com muito carinho. E do que tu queres falar um pouco mais? Tu quer explicar como é que é o Theta Healing, como é que ele funciona? A gente tem ainda um tempinho aí. Nós estamos já com 47 minutos. Tá. Não, são técnicas assim, não é nada invasivo, é tudo permissivo, né? Então, nenhuma técnica a gente vai trabalhar, que eu vou trabalhar nessa parte espiritual, que pega lá o subconsciente, nada eu vou atuar a minha vontade, tá? Tudo é trabalhado de acordo com a vontade de cada um, com a permissão de cada um. O Theta Healer é uma das técnicas também que trabalha apenas com a permissão, sempre com a permissão, tanto de retirada de crença, quanto de colocação, né, de downloads, como a gente chama, que a gente substitui a Excelente. crença negativa pela crença positiva. Então, tudo é perguntado. Tu me permites que eu troque a crença tal, de que comer pão faz bem para a saúde, vamos botar um exemplo assim, né? Então, tu vai me dizer sim, eu permito, né? Então, é nesse sentido, assim. O PNL, a hipnoterapia também, né? Tanto que eu falei que pessoas vão se adaptar a algum estilo, outras não. Tipo, quem tem medo de hipnose, por exemplo, vai me hipnotizar, vai botar coisa na minha mente. Não, né, gente? Mas tem quem é resistente. E essa técnica não vai adiantar. Então, a gente vai para o PNL, com afirmações, com vários outros, né, métodos de tratamento, tá? Que mais? O EFT também, a gente vai trabalhando, estão liberando todos os canais energéticos, tá? Liberando, porque muita coisa a gente tranca na gente, a gente bloqueia, né? E esses bloqueios energéticos nos trazem muitos problemas, problemas de saúde, várias coisas, né? Então a gente vai trabalhar ali, trabalhar lá dentro do eu, do subconsciente, a gente vai voltar muitas vezes lá atrás para saber onde isso começou,
para poder entender o agora, muitas vezes. A gente precisa ir lá para entender o agora. E o principal é o autoconhecimento, é o que a gente vai trabalhar, é a autoestima, né? Tudo isso que é importante. Porque não adianta eu querer fazer uma dieta, e como a gente falou lá no início, né? E, eu quero emagrecer 8 quilos, eu vou fazer uma dieta louca, que eu só vou comer carne, só vou comer proteína, daqui um pouco o fígado tá totalmente intoxicado, tu tá totalmente querendo matar um só porque olhou para ti, né? Porque o fígado, ele é um órgão que representa a raiva, para quem não sabe, né? Então tu imagina todo o canal do fígado congestionado, da energia bloqueada e aquilo tudo aflorando. Então tem muita coisa, por isso que a gente está fazendo esse tipo de projeto, porque nós somos um ser integral, né? Não somos só físico, nós somos emocional, mental, e tudo, e o emocional e o mental está muito relacionado com o emagrecimento. E como a gente E falou, aí, emagrecimento é uma das metas da maioria é das uma das pessoas na metas, humanidade. com certeza. Nós também quisemos isso. Depois nós nos deparamos com outras questões. Pele muito mais bonita, cabelo deixou de cair, o humor melhorou, as relações ficaram muito melhores, né? Mas acho que também a gente trabalha muito essa coisa de sair da balança, né? É observar as reações corporais, é colocar aquela blusa que antes o botão espichava e agora tá mais soltinha ali, uma calça que apertava, a própria lingerie, né, que apertava. E assim, o acompanhamento com a Nutri, por exemplo, nessa parte, eu fiz com a Adri, ela pode dizer, é totalmente orientado ao vivo com vocês. O único detalhe que vocês fazem é pesar numa balança, se quiserem, também não precisamos trabalhar com a métrica de peso, mas é todo orientado por mim ao vivo com vocês de fazer as medidas, né? Então, oriento à frente da câmera, para posicionar onde o cliente tem que posicionar, porque é uma medida que é feita por um técnico, que tem uma baita de uma experiência, mas que na situação que estamos nos reinventando e nós só queremos ter uma métrica. Queremos ter uma noção de como estão aquelas circunferências, qual é o risco cardiovascular pela relação cintura-estatura, qual é o risco cardiovascular pela relação cintura-quadril, né? E eu acredito que tenha sido positivo se conhecer e até desenvolver a habilidade de fazer, muitas vezes, a Que circunferência é no braço. difícil, é bem difícil a do braço, que é bem difícil. Mas É. o que a gente quer deixar assim bem claro é que esse projeto que a gente está fazendo, gente, não é nenhum milagre, tá? A gente quer deixar bem claro isso, não é milagre, Mas é milagroso. mas é milagroso quando se está aberto a receber, né? Então, no momento que a gente trabalha a nossa mente, o nosso eu, a gente consegue alcançar as metas, a gente consegue olhar de frente para o problema, né? E poder encarar. Porque se não vem à tona o que é o problema, a gente não consegue resolver. Quando não vem para o consciente, o subconsciente não resolve, porque o subconsciente, como eu já expliquei, ele é automático. Então, tu vai viver E sempre é, naquele automático. A dieta da moda, emagrece tanto, parou. Engorda o dobro. Outra dieta da moda. Então, quer dizer, isso não é saudável, né? Nem para a mente, porque tu fica o tempo inteiro, eu não consigo, porque eu faço dieta e não dá certo, porque eu... Então, o que a gente quer é o aprender, como a Kellen falou, a se manter num peso, no máximo de oscilar 1, 2 quilos, porque tem épocas que tu vai sair de férias, tu vai, né? Mas é se manter nisso e não viver no sofrimento de que eu estou gorda e o tempo inteiro se criticando, se maltratando, né? Chicoteando, que isso aí também traz muita energia negativa, porque vem de encontro à autoestima, né? E quando tu não tá com a tua autoestima boa, nada flui bem na vida da gente, porque se já é ruim ser maltratado por uma pessoa, tu imagina tu mesmo te auto maltratando todos os dias, te chicoteando todos os dias, te olhando no espelho e dizendo que tu tá horrível todos os dias. Então imagina como fica a tua alma lá dentro, como fica o teu eu lá dentro. Então a gente tem que trabalhar isso, porque tudo vem de dentro para fora, né? Como eu falei lá no início, se eu não mudo aqui dentro, o que está por fora não muda. Porque nós somos todos únicos.
né? Então não adianta eu fazer o bem só para mim e não fazer o bem para o outro, porque não tô fazendo mal para ele, tô fazendo mal para mim também, Exato. né? E quando tu falas ali, né, não adianta se não quiser encarar os problemas, né? Acontece que muita coisa não vai vir, né, gente? Nós estamos num processo aí de acompanhamento de 10, 12 semanas, então algumas catarses bem significativas. Depois de um tempo, vocês vão novamente buscar por nós ou por outros terapeutas e fazer outras catarses. Nós estamos há anos nesse autoconhecimento em se encarar, né? Eu costumo colocar aqui no Insta goles de coragem, né? E não é Goles fácil, né? E nem que para nós que estamos nessa caminhada, eu digo sempre uma caminhada, porque nunca vai ter fim, né, gente? A não ser quando a gente morrer, e mesmo assim, para quem acredita em vida após a morte, vai para outra continua. dimensão. Mas a gente está sempre buscando se melhorar, né? Então, isso só vem de dentro. Não adianta querer mudar o fora. Não adianta tu ir lá mudar o cabelo, não adianta tu ir lá botar uma roupa nova. Naquele instante tá tudo maravilhoso, mas daqui um pouquinho já não adianta mais. Por quê? Porque vem tudo lá de dentro. Eu posso estar com o cabelo horroroso, posso estar com a pior roupa que eu tiver, mas se eu me olhar no espelho, eu tiver autoconfiança, eu me amar e eu gostar, né, de mim, tá tudo lindo e maravilhoso. E quando tá tudo lindo e maravilhoso, o que acontece? Tu vibra lindo e maravilhoso. E o que tu atrai? Coisas lindas e maravilhosas. Porque tudo... Pessoas, situações, Porque oportunidades. é que tudo são frequências, né? Como a gente já tinha comentado antes, são frequências. Então imagina frequências do rádio. Se tu tá em frequência AM, lá na frequência baixa, tu nunca vai conseguir sintonizar uma frequência FM. Porque tu não tá na mesma onda de rádio, tu não tá na mesma frequência. Então é isso. Se tu tá vibrando baixo, tu vai atrair só coisas de vibração baixa. Se tu tá vibrando alto, tu vai atrair só coisas de vibração alta. Então, não adianta, se tratar, é se conhecer para não se frustrar, para não ser mais uma dieta frustrante, para não ser mais um, eu não consigo. Eu vou fazer essa dieta, vou emagrecer, mas eu sei que daqui a pouco eu vou engordar de novo. É isso que a gente não quer. É esse o nosso projeto. Para nós e nem para vocês. E como a Adri disse, né, eventualmente vai se consumir esses alimentos que antes eram habituais todos os dias, a todas as refeições. Porque muitas vezes, pensem em vocês, né? Eu vou fazer uma anamnese lá do recordatório alimentar de vocês na primeira consulta. Aí a pessoa diz o que come no café da manhã e quase 100% o mesmo desjejum é o que repete no lanche da tarde. Então, de novo, repete 2 fatias de pão integral, café com leite, e uma banana, uma fruta, lá. Daí chega de tarde é igual. Até se perde para falar, para dizer, não, é que é igual, né? É o mesmo que de manhã. E então a gente tem monotonias alimentares aí. Então o corpo sempre recebe no mesmo. E aí nesse processo a gente muda e muda muita coisa. Aí, lá pelas tantas, vai ter uma festa, tem um evento de família amanhã, por exemplo, né? Nós temos Dia dos Pais. Então, o que vai acontecer? A família vai estar oferecendo os mesmos alimentos habituais, inclusive vai fazer para ti aquele doce, aquele pão, aquele bolo que sempre a vida inteira fez para ti. E aí tem que chegar com maturidade nesse momento e saber escolher, né? Olha, eu te agradeço, vou levar para casa para comer depois, e aí possa, né, analisar se vai consumir ou se vai distribuir, para não causar também um sabor ali, porque às vezes a gente não sabe falar e a pessoa também não sabe receber. Mas, tipo, mas eu tô reduzindo, sabe? Tá me fazendo bem, eu já não tô consumindo mais. Porque nisso vão vir essas situações sociais, onde nós também teremos que trabalhar o aprendizado do dizer não, de saber se posicionar, né? Pessoas prósperas, pessoas que alcançam seus objetivos na vida, elas são decididas. E quando nós estamos com problemas de decisão, de tomada de decisão, de deixar na mão do outro responder para nossas vidas, nós vamos tendo problemas, inclusive, nas arcadas dentárias. Vão perdendo os dentes, tem muitos processos orgânicos que nós vamos observando hoje em dia, né? Há poucos dias eu coloquei lá uma publicação na interferência, né, da biocibernética facial, né? Então, bucal, no caso. Então, nós vamos trabalhar tudo isso com vocês, né? Um aprendizado imenso, assim, de autocuidado. E aí vai ter festa, então amanhã vai ter evento. E aí, vai consumir, por exemplo, um sagu ou vai continuar no pudim?
já que nós conversamos, e vocês já estão estudando, vocês percebem as alterações, que nem a Adri, né? Assim como eu também percebi alterações intestinais, né? Porque com leite, né? Então, o que vai escolher amanhã? Então, assim, existem infinitas possibilidades, né? Mas qual que você escolhe agora? E só se tem um momento presente. Então, a mudança que vem depois, perda de peso, peso saudável, enfim, o que for, ela é decidida nesse momento presente. Só se tem o momento de agora, né? E, como diz a Marcinha aqui, somos seres vibracionais, é isso mesmo, né? Estamos todos tendo que entender quem somos para ir assumir essa autorresponsabilidade. É bem isso que ela falou. Não, e nada sob pressão, né? Nada sob pressão. Se chegar A escolha é amanhã, da tua vida. né? Se chegar amanhã, tá, mas a mãe fez aquele docinho, né? Fiz pra ti porque eu sei que tu gosta. Não vai, né? Não vou comer porque não, né? Pode até Se tu consumir, quiseres, né? só que assume a responsabilidade que depois as consequências vêm, né? Mas também Orgânicas, não ficar se aquele mal culpando, estado. né? Mas aí tem um outro ponto muito importante, porque se tu já está desintoxicada de vários dias, né, sem consumir nada, quem sabe, então, nessa experiência de reintroduzir, os efeitos serão menores, não tão deletérios, né? Então tem tudo isso. E isso é o aprendizado da caminhada, né? Pô, fiquei os 21 dias ali, vou comer o doce da mãe porque realmente é bom, porque olha, em tempo de pandemia, quanta gente não tem mais a mãe para fazer o doce, e vai nas escolhas de vocês e daqui a pouco não passa mal. Ou daqui a pouco passa muito mal, que diz, ok, encerrou, todo mundo viu que tu passou mal, e aí passa a respeitar e passa até a ser mais fácil esse processo, né? Eu hoje mesmo, se eu consumir queijo zero lactose, eu já não me sinto mais bem, igual, assim, não me sinto bem. Porque É. é um leite normal, né? Integral, semi-desnatado ou desnatado, que recebe a enzima lactase para aquelas pessoas que não produzem a enzima no intestino, e que então faz a quebra, então, enzimática do açúcar do leite, que é a lactose. Mas muito mais além disso. Daqui a pouco a Adri até nem tem essa intolerância à lactose, ela até produz enzima na capacidade adequada para digestão, mas a frequência energética desse alimento que foi modificado de uma bezerra que foi amarrada enquanto ela queria entregar seu leite para o seu filho, né? Ela foi amarrada para que aquele leite fosse ordenhado. Então tem muita raiva, tem muito estresse, tem todo o produto químico da indústria. Então hoje ainda uma paciente me disse, né, que ela fez a transição agora de início para o filho dela, de colocar leite de vaca diluído, tá? Então, assim, sai do da caixinha, né? Sai do de saquinho e pega pelo menos um produto mais natural, de uma produtora local, né? Então, são muitas as escolhas de cura e de desmame também. Eu também passei por isso, quando lá em 2010 eu tirei os laticínios da minha vida, né? E 2018, quando eu disse agora chega mesmo, né? Eu já não tomava mais leite, já não comia leite condensado, mas em alguns momentos, assim, entrava algum doce, alguma coisa, né? E aí, gente, nessa premissa da alteração, você se descobre um novo ser. É que o leite vem carregado de muita crença, né? Toma leite para ficar forte. Cálcio só tem no O leite. leite só tem cálcio no leite. Então a gente vem, né, desde das avós até hoje ainda, né? Essa guria não toma leite, por exemplo, para minha filha, disse, mas que leite? Isso nem leite mais é, né? Mas aí vem Eu, aquela crença de que tem que tomar leite, mas em folhas escuras tem muito mais cálcio do que em leite, né? Então e é uma nessa questão, fala, né? assim, o que a gente vai promover? Então, com nutrientes de verdade, em alimentos saborosos, descobrindo novos sabores, fazendo combinações, nós vamos então fazer o detox, que todo mundo acha que comprar um detox de garrafinha produzido não sei quantos dias dentro de uma garrafa seria detox, né? Detox não é isso, né? Detox é retirar, né, o que está intoxicando, é limpeza realmente, né? De metais pesados, de parasitas, de insumos, de antinutrientes, um detox que a gente faz todo dia quando produz feijão em casa, quando deixa de molho, troca aquela água. Isso é um detox, está tirando o antinutriente do feijão, que para muitas pessoas tem dado muitos flatos, né, ao consumo. Então, nós temos já no dia a dia algumas métricas, algumas atitudes, e que com esse acompanhamento aí só melhora. Adri, nós estamos fechando 1h03 já. Tu tem mais alguma consideração? Tu tens mais alguma anotação aí que tu queiras nos falar, que a gente acabou
desmembrando e não falando. eu acho que ficou claro, não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Mas é bem isso, é fazer uma visão geral, né, das pessoas por dentro e por fora, né? Como a gente falou, a mudança vem de dentro e depois ela se espalha para fora. Mas é isso, gente, é saber onde nós estamos, o que estamos comendo e o que queremos, né? Acho que é o principal, assim. E nessa época de pandemia, né, quando se falou da imunidade, manter a imunidade, então algumas pessoas já despertaram para esse autocuidado, para descansar mais, para desacelerar um pouco do processo do trabalho, para consumir alimentos que então estariam aí promovendo, higienizando mais e vários outros cuidados, né? Próprios restaurantes tendo mais atenção ainda, né, às boas práticas de fabricação dos alimentos. E, então, estamos todos aí num processo lindo de crescimento e o universo vai nos mantendo na frequência que vibramos, né? Então, assim, sem ter medo dessas catarses, sem ter medo do que vem, porque é surpreendente, assim, e a gente parece que fica mais, realmente com a mente mais oxigenada, assim, aberta às novas situações que nos chegam, a gente acaba vendo a vida de uma forma mais leve, né? Que é o que o momento pede, assim, olhar-se para dentro. Por que todo mundo foi para dentro de casa, né? Porque dentro de casa estavam os nossos maiores problemas, brigando com familiares, ninguém se conversando, todo mundo no seu quarto, no seu celular, né? Então, vejo uma oportunidade linda que a gente tem de manter isso, inclusive não ser presencial, o que qualifica também estar em casa e poder ter tudo isso dentro de casa, né? E o preço do acompanhamento também, que daí não tem esses deslocamentos e tudo mais que embutem, né? Os preços habituais dos acompanhamentos nesse processo, tá? Grata, Marcinha. Então, Adri, muito agradecida. Quem tiver dúvidas, possam nos mandar direct, como já estão fazendo comigo com a Kelly, né? O vídeo vai ficar aqui gravado, nós vamos também compartilhar lá no YouTube. E estamos à disposição, então, daqui uns dias nós viemos com a promoção, enfim, falando um pouco mais aí nas nossas redes, tá ok? Muito obrigada, Feliz Dia dos Pais para todos. Isso aí, Feliz Dia dos Pais, né? Eu não tenho mais o meu, mas mando para ele lá de coração. E gratidão por todos que participaram da live. E estamos aí para qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Isso aí. Muito obrigada, Adri. Beijo. De coração de todos. Tchau, tchau.